E se você precisar injetar vários tipos de peças diferentes, com baixa tiragem, mas não quer arcar com os custos de construção de vários moldes diferentes? Qual é a alternativa para isso? Bom, eu vou te trazer uma opção ao longo desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. E no vídeo de hoje eu vou te trazer uma dica que já tem até uma certa disseminação no mercado, mas muita gente ainda não conhece e pode se beneficiar, e talvez esse seja o seu caso. Eu estou falando das cavidades intercambiáveis. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas antes eu preciso te dizer que esse é um vídeo patrocinado e trazido até você pela 73D, uma parceira de peso aqui no canal e que é muito conhecida. A 73D já é muito conhecida no mercado por fabricar, desenvolver tecnologia e comercializar insumos e equipamentos para impressão 3D. Eles são muito importantes nesse segmento. Mas, além disso, a 73D desenvolveu recentemente uma injetora automática de bancada, a primeira e única do tipo aqui no Brasil. É uma máquina sensacional que te permite a obtenção de peças de pequenos volumes e pequenas tiragens, ocupa muito pouco espaço, trabalha com energia elétrica e ar comprimido e mais nada. Você só precisa alimentar o material e ela vai fazer a produção silenciosa para você. Numa sala você consegue colocar várias dessas máquinas, então olha, sensacional. E o mais interessante de tudo é que com a parceria aqui do canal, se você entrar no site deles, que está aparecendo aqui no rodapé, está na descrição do vídeo e está no QR Code aqui em cima também, e utilizar o cupom CUZIOL, C-U-Z-Z-I-O-L, você vai ter um super desconto em toda a linha, desde os insumos e equipamentos para impressão 3D até a injetora de bancada. Então, aplicando esse código, você vai ter o seu super desconto. Olha, eu não perderia mais tempo. Eu iria lá, conheceria toda a linha de produtos da 73D e já aplicaria o código naqueles produtos que você tiver interesse para poder garantir o seu desconto, tá certo? Então, ó, vai lá, garante agora o seu produto 73D com um super desconto. Basta visitar o site deles, está aparecendo aqui embaixo, está na descrição do vídeo e está no QR Code aí na tela também. Fechado? Bom, mais alguns recadinhos muito importantes aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo, com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já faz a sua parte também, deixa a sua curtida, o seu comentário e compartilha o link desse vídeo com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos. Assim o vídeo ganha relevância e a gente atinge um número cada vez maior de pessoas, tanto na indústria quanto na sociedade, para que a gente possa trabalhar com os materiais plásticos de forma mais eficiente, mais sustentável, do projeto das peças até o fim da vida útil desses componentes. Fechado? Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E se você tem produtos e serviços para a área de plásticos, quer vê-los anunciados aqui no canal, quer patrocinar o canal, me ajudar a continuar criando conteúdo como esse, que ajuda vários profissionais, milhares de profissionais todos os dias, entre em contato comigo, com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. E, finalmente, para você que quer aumentar a sua capacitação no mercado de plásticos agora em 2024, quer ficar preparado para todos os desafios que possam aparecer esse ano na indústria do plástico, conhece os meus cursos online e garanta a sua vaga, os links estão na descrição desse vídeo. Você já tem que garantir a sua vaga e começar os seus estudos para aproveitar o máximo possível o ano que está começando agora. Legal? Bom, vamos lá, vamos entrar no nosso conteúdo, falar a respeito das cavidades intercambiáveis. O que acontece? Imagina a seguinte situação, né? Vou trazer alguns cenários possíveis para você. Então, você tem uma máquina injetora, produz alguns produtos lá, injeta algumas peças, e você precisa de tempos em tempos para analisar a qualidade do material, a qualidade do seu processo, você precisa injetar corpos de prova para o seu laboratório analisar. E aí, esses corpos de prova, normalmente, para cada ensaio que vai ser feito, precisa de um formato de corpo de prova. Então você vai precisar ter uma gravatinha, você vai precisar ter uma barrinha para ensaios de impacto, ensaios de flexão, talvez você precise de uma plaquetinha para medição de cor,
uma outra plaquetinha para medição de dureza, enfim, você vai precisar de alguns tipos de corpo de prova. Então uma alternativa é você ter um molde que a gente chama de molde família, ou seja, nesse molde você tem todos os corpos de prova, cada cavidade tem o formato, tem a geometria de um desses corpos de prova. Bom, essa é uma alternativa, mas qual que é o problema dessa alternativa? O problema é que corpos de prova precisam do máximo de performance, o máximo de qualidade possível. E cavidades com volumes diferentes, geometrias diferentes, são muito difíceis da gente preencher de forma balanceada e obter o máximo de propriedades em todas elas. Então, apesar de ser uma solução possível, talvez, dependendo do caso, ela não seja a opção mais interessante do ponto de vista de performance, tá certo? Uma outra alternativa é você construir um molde diferente para cada uma dessas cavidades. Então, um molde para o corpo de prova de gravatinha, um molde para a plaquinha de dureza, um molde para a barrinha, enfim, você vai ter vários moldes, vai depender da quantidade de corpos de prova que você precisa. Tá? Bom, essa é uma solução interessante, você resolve o problema de otimização de performance, de qualidade para cada um dos tipos de corpo de prova, mas você vai precisar de um molde para cada um, então um custo de molde para cada um desses corpos de prova, e mais, você vai ter um custo de setup, vai ter um molde lá ocupando espaço no seu estoque, e principalmente moldes que são usados com uma baixa frequência e muitas vezes para uma tiragem bem pequena de peças. Você vai injetar algumas dezenas, muitas vezes, no máximo, de peças que você vai utilizar. Tá? Imagina uma outra situação agora, né? Você tem uma empresa de protótipos ou um laboratório que faz pesquisa e presta serviço de pesquisas para a indústria. Além de corpos de prova, você pode querer injetar também alguns tipos de protótipos, né? Então você pode criar protótipos para o cliente avaliar a geometria da peça, uma geometria funcional, uma geometria dimensional, para poder ter uma peça na mão, mas você quer utilizar o processo real e não uma impressão 3D, por exemplo. Né? Então você vai construir um molde protótipo. Só que para construir um molde completo, que vai tirar poucas peças, o custo pode ser elevado também. Então, nesse caso, talvez será que não tem uma alternativa de que eu possa reduzir esse custo e não precisar construir um molde inteiro para ser usado durante pouco tempo e ter um custo tão grande? Bom, esses são apenas alguns dos exemplos de que a tecnologia que eu vou te mostrar agora pode te ajudar, que são as cavidades intercambiáveis. Por que não ter um molde em que a gente pode simplesmente trocar a parte das cavidades e, à medida que eu necessito injetar uma peça de pequena tiragem, eu vou lá, coloco a minha cavidade, injeto algumas dezenas daquela peça, e a hora que acabar aquilo lá, não preciso fazer o setup inteiro. Eu só vou lá, removo uma cavidade, coloco outra e injeto uma outra peça, um outro tipo de corpo de prova, um outro protótipo que eu esteja precisando. Isso não seria sensacional? Pois é, essa tecnologia existe e são as chamadas cavidades intercambiáveis. Eu vou te mostrar uma animação aqui que vai estar disponível para você baixar. O link está na descrição desse vídeo para você poder baixar essa animação, tá? E com isso eu vou te mostrar como é que funciona do ponto de vista conceitual, tá certo? Então, dá uma olhada aí na tela agora. A gente tem aqui então as cavidades intercambiáveis, lembrando que é um conteúdo patrocinado, trazido até você pela SET 3D, você pode acessar o site deles aqui pelo QR Code, está aqui também, e aplicar o seu cupom para ter o desconto especial. Tá? Então imagina a seguinte situação, eu tenho um molde aqui, né? E eu preciso injetar então uma plaquinha de um corpo de prova que tem esse formato aqui, um formato retangular quadrado, tá? Então eu vou injetar esse corpo de prova e eu vou ter que injetar, por exemplo, digamos 10 peças desse corpo de prova, tá? Eu vou ter que fazer um setup para montar esse molde na máquina, eu vou ter um setup de material e eu vou ter um custo para construir esse molde aqui. E digamos que eu precise agora de um corpo de prova bem parecido, só que com o formato circular, tá? De novo, é um conceito aqui, imagina que seja necessário uma outra peça, só que ao invés dela ser quadrada, que ela seja circular. Bom, se eu usar o conceito tradicional, a gente falou, eu posso ter duas cavidades, uma quadrada e uma circular, e aí eu vou injetar essas peças. Mas a gente já discutiu que isso pode não ser a melhor alternativa. Ou eu posso construir um outro molde, igualzinho a esse daqui, com uma cavidade circular. Agora imagina, eu vou ter todo esse custo aqui de construir todo esse molde para simplesmente mudar
a cavidade. Todo o resto vai ser basicamente igual, tá? Então, é uma alternativa que também pode não ser interessante. Além do fato de que eu vou injetar algumas dezenas de peças aqui com essa cavidade quadrada e depois eu vou ter que fazer todo o setup novamente para injetar o molde com a cavidade redonda. Então o que eu vou fazer? Ao invés de construir todo esse molde aqui, eu construo esse molde pensando em que esse bloco da cavidade que você está vendo aqui, ó, esse bloco possa ser intercambiável. Eu posso remover esse bloco aqui e colocar um outro bloco com uma outra cavidade no lugar. Então imagina que eu tenho um outro bloco agora com a cavidade circular, eu vou remover esse bloco, o molde continua montado na máquina, e aí eu monto esse outro bloco nesse molde, nesse porta-molde que está aqui. E com isso agora eu posso começar a trabalhar normalmente, tá? Então esse é o conceito de cavidades intercambiáveis. Quais são alguns cuidados que você precisa ter, né? Bom, primeiro de tudo é que se você percebe aqui, a refrigeração vai ser um problema. Existem várias tecnologias para fazer essa cavidade intercambiável. Você pode fazer isso daqui com parafusos, você pode fazer isso daqui simplesmente com os canais deslizantes, o rabo de andorinha, alguma coisa nesse sentido. Mas seja qual for a alternativa, dependendo dos materiais que você vai trabalhar, é interessante prever condições de fazer a refrigeração no bloco da cavidade também, tá? Seja porque você refrigera esse bloco individualmente, então as refrigerações vão estar no bloco da cavidade, seja porque você tem um sistema que permite a interconexão para manter toda a temperatura do molde também dentro de um determinado controle. Tá? É óbvio que a geometria da peça ela tem que permitir esse tipo de trabalho, então para peças pequenas, de pequenos volumes, é mais fácil do que para peças maiores. Obviamente, possuir elementos móveis nesse molde, né, gavetas, machos, começa a tornar as coisas um pouco mais difíceis. Tá? E normalmente, apesar de ser possível você construir blocos para placa móvel e para placa fixa, se você tiver possibilidade de aplicar esse conceito para peças que só precisem trocar um lado da cavidade, melhor, mais rápido, mais ágil o setup. Em todo caso, é possível você trocar ambos os lados também, fazer um blocão ali de cavidade e trocar isso daí. Ainda assim, vai ser muito mais rápido do que trocar todo esse molde, ou às vezes vai ser mais interessante do ponto de vista funcional do que ter um molde do estilo família com várias cavidades diferentes. E esse conceito aqui é muito interessante para peças pequenas, peças de pequena tiragem, né, como corpos de prova que você vai injetar pouco, ou protótipos que você vai injetar algumas peças para avaliação, tá? E principalmente para moldes bastante simples que podem ser utilizados, por exemplo, na injetora de bancada automática da SET 3D. Então esse conceito para injeção de peças pequenas e de baixas tiragens é muito interessante. Você reduz o custo do molde e facilita muito, principalmente, o setup quando você tem peças que vão ser produzidas em baixas tiragens. E eu fico muito curioso para saber o que você achou dessa dica, como você pode aplicar isso daí no seu dia a dia. Então, me manda uma mensagem, deixa o seu comentário aqui embaixo falando, olha, eu já uso esse tipo de conceito, não conhecia, vou passar a utilizar, vai resolver esse meu problema. Eu fico muito curioso para saber o que você achou desse conteúdo aqui. Então me deixa um comentário aqui no vídeo, me manda uma mensagem e me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para preparar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Se você quiser ter acesso a mais conteúdo educacional na área de plásticos, muito mais vídeos que não estão disponíveis para todo mundo aqui no YouTube, faz como esse pessoal que está aqui do lado, se torne membro aqui do canal, você vai ter acesso a muitos vídeos que não estão disponíveis para todo mundo aqui, lives de discussão de temas específicos, e inclusive descontos nos meus cursos online, dependendo do perfil que você selecionar. Então, para saber um pouquinho mais, tem o botãozinho aqui embaixo, seja membro, para conhecer todas as vantagens. Eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.